Irmãos, eu quero conversar com a amada igreja nessa noite, no livro de Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo a narrativa de Lucas, capítulo 7. Eu quero ler com os irmãos do verso 36 até o verso 50. Diz assim a palavra do nosso Deus. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele, Jesus. Entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e enxugava com seus próprios cabelos e beijava-lhes os pés e ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: diz a mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão, supondo que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgastes bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei na tua casa e não me destes água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me destes ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados-lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Quero convidar os irmãos para termos uma palavra de oração. Se você puder curvar sua cabeça, vamos conversar com o Papai do Céu. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te rendemos graças por mais um dia que o Senhor nos trouxe a esta casa de oração. Obrigado, Deus, por esse momento em que aqui estamos reunidos diante do Senhor. Obrigado, ó Deus, pelo que nós já vivemos neste belíssimo dia, meu Pai. Obrigado, ó Deus, pela comunhão que tivemos pela manhã, pela mensagem que ouvimos também pela manhã e por estarmos encerrando este dia, Senhor, diante do Senhor, da Tua palavra. Rogo a Ti, Senhor, que Teu Santo Espírito ilumine nossas mentes e nos traga o entendimento dessa palavra. Que essa porção das Sagradas Escrituras fale profundamente com cada um que aqui se encontra. Ó Senhor Deus, ilumina, Deus, cada mente, Pai, para que entenda e absorva esse ensino das Sagradas Escrituras. E se houver, Pai amado, entre nós espíritos, ó Deus, contrário à Tua palavra, nós repreendemos no nome de Jesus. Que bata em retirada, Senhor, tirando-os daqui, Pai, para que o Teu Santo Espírito, Deus, venha falar de forma nítida, clara, e que todos compreendam e não fiquem confusos. Fala conosco,
é o que oro a Ti e peço no nome de Jesus. Amém. Eu quero conversar com os irmãos sobre o amor sem palavras. Eu quero discorrer um pouco sobre o que nós acabamos de ler, sobre o amor sem palavras demonstrado aqui por esta mulher. Afinal, ainda nesse espírito de celebração do Dia da Mulher, eu quero pegar esta parte das Sagradas Escrituras que narra este acontecimento realizado por esta mulher em relação ao Senhor Jesus. Este acontecimento, Jesus estava indo para Jerusalém. Jesus estava se dirigindo para a Cidade Santa em virtude da Páscoa dos judeus. E chegando na cidade de Betânia, aonde habitava Marta, Maria e também a Lázaro, tinha também este homem, por nome Simão. E aprouve a Jesus ir à casa deste homem a convite do próprio. E Jesus, ao entrar na casa, como era hábito dos judeus, eles deixavam as sandálias do lado de fora, seus pés eram lavados, o cumprimento era um beijo no rosto, e depois colocava-se um óleo, e isso era uma demonstração de amor, de zelo, de carinho para com a pessoa recebida, para com a sua visita. E Jesus entra naquela casa e ali ele senta à mesa. Bem verdade que os judeus eles não usam cadeiras. Os orientais usam a mesa e seus tapetes e eles sentam no tapete. E o modo deles sentar, seus pés geralmente ficam para trás e eles ficam sentados e depois se reclinam para orar e fazem suas refeições dessa forma. E assim Jesus ali estava na casa deste homem. E o que nos chama a atenção é que esta mulher, ela não discorreu um poema declarando que amava Jesus. O que nos chama a atenção é que essa mulher não preparou um texto, uma carta, e redigiu e mandou para Jesus para dizer, eu amo. Eu quero dizer aos irmãos que há muitas formas de nós demonstrarmos o nosso amor um para com os outros. E muitas vezes as ações falam mais do que as nossas palavras. Muitas pessoas querem ouvir, eu te amo. Mas eu quero dizer aos irmãos que na multidão das palavras há muito engano e há muita falsidade. É melhor ouvir um te amo por meio de um gesto, por meio de uma ação, do que por meio de uma palavra falsa e fajuta. E esta mulher, ela sequer dirigiu uma palavra para Jesus. Ela, ao adentrar naquela casa, ao olhar para Jesus naquele lar, naquele ambiente, ela se dirige até ele com um propósito, com um objetivo muito bem definido. Demonstrar todo o seu amor que ela tinha para com Jesus. E eu quero chamar a atenção dos irmãos para alguns pontos que nós vamos aprender nesse texto que acabamos de ler. O primeiro ponto que eu quero chamar a atenção dos irmãos é para a origem desse amor. O que motivou essa mulher? Qual foi a sua motivação para que ela amasse Jesus a tal ponto, de tal maneira? O segundo, como ela provou esse amor para com Cristo? O terceiro ponto, irmãos, qual foi a ação dela? Como ela empreendeu e o que ela passou para demonstrar esse amor? E o quarto e último ponto que eu vou meditar com vocês, a consequência desse amor. Ele teve um resultado maravilhoso. Então vamos partir para os versos para que a gente possa expor e entender cada ponto em cada versículo que foi lido. Você está com sua Bíblia aberta? Por favor, mantenha. Não feche a Bíblia, por favor. E vamos ficar atento às leituras. Convidou-o um dos fariseus
para que fosse jantar com ele, Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Primeiro, Jesus não entrou forçado. Jesus entrou naquela casa porque foi convidado. Jesus, como eu disse, essa leitura nós encontramos ela em João 12, encontramos também em Mateus 26, também encontramos em Marcos, capítulo 14, nós encontramos nos evangelhos que nós chamamos de sinótipos, essa leitura. Então Jesus é convidado a entrar na casa daquele homem. E Jesus, tudo bem, irei, estarei com você. E Jesus, ao entrar naquela casa, certamente para ter um momento de comunhão com aquela família, ele, conhecendo todas as coisas, ele certamente esperava ser, no mínimo, tratado de acordo com a cultura da época, a cultura local. Você já convidou várias pessoas para a sua casa. E quando você convida alguém para a sua casa, como você os saúda ou cumprimenta? Você dá um aperto de mão, dá um abraço, seja bem-vindo, fique à vontade, a casa é sua. Mas já imaginou você entrar numa casa em que você foi convidado para estar nela e a pessoa faz pouco caso de você? E a pessoa te praticamente ignora. Certamente fica um clima desagradável. Certamente fica um clima bem pesado. Mas Jesus, naquela casa, mesmo desconfortável, o que me chama a atenção não é a atitude de Simão, o anfitrião da casa. O que me chama a atenção é essa mulher. Por isso eu não quero chamar a sua atenção para este homem, mas para esta mulher a qual se encontrava ali. E no verso 37 diz que eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Bem, essa mulher, quem é ela? Quem é esta mulher que Lucas não dá o nome? Será que a gente encontra o nome dela nos outros evangelhos? É possível a gente identificar quem é essa mulher? Essa mulher, no Evangelho de João, nós temos ela como sendo Maria, a irmã de Lázaro. Essa mulher, ela é bem conhecida. Alguns comentaristas da Bíblia dizem também que é aquela mesma mulher de João 8, a qual ia ser apedrejada. E aí eu fiquei olhando e disse, olha, faz sentido. E eu vou explicar o porquê. Essa mulher, ela já seguia Jesus há um tempo. Ela não estava ali apenas por uma ocasião de, digamos, um acidente no percurso, uma coincidência, como a gente fala. Ela ia passando, de repente viu Jesus. Não, não era. Ela já acompanhava o mestre. A família de Marta, e no caso essa mulher que é Maria, irmã, era uma família familiar no sentido de, ou seja, alguém já do convívio de Jesus, aonde Jesus já tinha uma amizade com seu irmão, Lázaro, e já passava e frequentava a casa deles, como a gente tem pelo menos 2 relatos que Jesus foi à casa de Lázaro e de Marta e de Maria. E essa mulher, ela tinha uma reputação horrível. E por que a gente leva para aquela mulher adúltera? Devido à reputação que ela tinha de ser considerada uma prostituta e a qual foi perdoada, foi absolvida. E agora ela procurava meios e maneiras de externar esse amor para com Cristo. Mas como as mulheres naquela época, naquela cultura, não eram pessoas benquistas, ou bem-vindas, melhor dizendo, no meio dos homens, e principalmente com esse histórico, ficava mais difícil ainda. O próprio texto fala para nós, se ele diz que é profeta, ele bem sabe quem é essa mulher.
Ele bem sabe quem é essa cidadã que está do lado dele. É assim que o texto narra. Mas, quando eu estava lendo e pesquisando sobre esse comentarista que traz que essa mulher foi liberta desse pecado, faz sentido porque agora ela vem para externar essa gratidão e esse amor pelo que Jesus fez para com ela. E assim, irmãos, como essa mulher, qual a origem desse amor? Certamente foi a libertação do pecado a qual ela vivia, mergulhada até aqui. E quando ela encontra-se com Jesus, a qual ela recebe esse perdão, ela prepara um presente para Jesus. E não foi qualquer presente. E eu entro no segundo ponto, que está nesse mesmo verso, ainda no 37, que é a prova desse amor que ela tem para com Cristo, que ela não disse através de palavra, mas foi através de gesto e de ação. Ela trouxe a ele um presente, um perfume de nardo puro, como em alguma tradução chama de um vaso de alabastro. Segundo a narrativa, me perdoe, segundo a fala de Judas, o avaliador, custava 300 denários. 300 denários, irmãos, seria o valor de uma diária, um dia de serviço. Um denário é o equivalente a um dia de serviço. Vamos colocar aqui uma diária de pedreiro de R$100. Então, um pedreiro trabalha um dia para ganhar 100. Então, ele trabalhou 300 dias. Fizeram a conta? Então, aquela mulher trabalhou 300 dias e conseguiu o perfume. Mas não para ela. Não para o seu uso. Não para colocar atrás da orelha e atrair a atenção dos homens para ela pelo perfume. Ela disse, é o presente que eu vou dar para o meu Senhor. É dele. Vou trabalhar um ano inteiro e vou dar para o meu Senhor. Veja que maneira de demonstrar o amor para com os outros. Você não precisa estar fazendo dedicatórias. Um gesto é suficiente para que as pessoas compreendam o tamanho do seu amor para com ela. As pessoas gostam muito do amor materializado, mas nem sempre o material, de fato, é a prova desse amor. Pois aquela mulher, mesmo trazendo esse perfume, eu não quero dizer resumir a prova apenas nesse perfume, mas também na sua ação de ir até Jesus, enfrentar todas aquelas pessoas e entrar ali até onde ele estava. E como eu disse, quando a pessoa se reclinava na mesa e que seus pés ficavam voltados para trás, ela veio por trás, jogou sobre ele todo o perfume. Ela não jogou só um pouquinho, não foi só uma gotinha, ela jogou sobre ele tudo que havia naquele frasco. E assim ela estava demonstrando a prova desse amor. E para que entendemos, irmãos, sobre essa prova, o que envolveu o coração dessa mulher? Contrição, coração quebrantado, um coração grato, um coração que reconheceu que o que Jesus fez por ela era algo que aquele perfume não significava nada. E para nós, irmãos, que dizemos que amamos Jesus, o que podemos dar em troca? O salmista faz uma pergunta: o que darei ao Senhor por todos os seus benefícios? O que daremos ao Senhor por tudo que Ele fez por nós? A resposta está em Provérbios.
O Senhor se agrada de quê? De um coração contrito, um coração compungido, um coração quebrantado. E o Senhor diz: dar-me, filho meu, o teu coração. Lá em Provérbios fala isso. E os salmos que falei, Davi pergunta, se não me engano, no Salmo 112, que darei ao Senhor por tudo que tenho recebido, é o 116, é um desses dois. E nós não temos, irmãos, nada que possamos recompensar a Deus pelo seu amor que Ele tem para conosco. Não tem nada que eu e você possa dar em retribuição ao amor que Deus dedicou por mim e por você. Então, como iremos retribuir a Deus esse amor? Com esse coração contrito, arrependido, quebrado, humilhado ali perante o Senhor. É assim que nós demonstramos o nosso amor por Ele. Homens e mulheres despidos e nus da arrogância, do orgulho, e que se lançam diante do Senhor, reconhecendo seus estados de miséria e de pecado e dizendo: Senhor, eu reconheço que o teu amor por mim é tão grande que eu não tenho nada para te dar, senão eu mesmo, como presente. Às vezes, no casamento, as pessoas querem uma prova de amor por um buquê. Não estou dizendo que você não possa dar um buquê. Pode dar um buquê e deve dar um buquê de flores. Quer a prova do amor pelo um presente de um perfume, de uma roupa, de uma saída. Irmãos, não estou condenando nada disso. Não estou condenando nada disso. Mas isso é muito simplório. É muito pouco para demonstrar o seu amor. Demonstre o seu amor com fidelidade. Demonstre o seu amor com carinho. Demonstre o seu amor com atenção. Demonstre o seu amor com práticas. O que adianta dar tudo isso e depois estar como dois cachorro e gato. Um para um lado e outro para o outro. Que amor é esse? Eu tenho dificuldade de entender esse tipo de amor. Eu te amo, e mais palavras. Mas na primeira discussão, o amor acaba, já fica intrigado, já vai um para um lado, vai outro para o outro, um dorme no sofá, o outro dorme no quarto. Que amor é esse? Eu tenho dificuldade de entender esse tipo de amor. É juras e mais juras de amor, textos e mais textos, corações, quando que na prática não está sendo feito. E essa mulher, sem uma palavra, sem um dizer, sem uma linha escrita, demonstra um amor a qual Jesus não encontrou na casa de Simão. Amamos Jesus de verdade, como dizia meu saudoso pastor, de mesmo? Ou nós amamos de faz de conta? Amamos de corpo e mente ou amamos somente de lábios? Amamos como o Senhor nos ensina, como Ele nos amou? Porque Jesus não só disse que nos amava, Ele carregou a nossa cruz, Ele morreu no nosso lugar. E Ele não estava fazendo juras de amor para ninguém. Ele não precisou escrever nada para ninguém. Ele provou. E como é que provamos o nosso amor para com o Senhor? Qual é a prova do seu amor para com Cristo? Obediência, temor, reverência, fidelidade. Você tem essas características, essas qualidades? Infelizmente, irmãos, amar de palavra é fácil. Como diz um ditado, dizer é fácil, difícil é fazer. Eu quero ver fazer. E o Senhor Jesus conhece o meu e o seu coração. Ele sabe, de fato, se o nosso amor é verdadeiro ou se o nosso amor é mentiroso, é falso. Ele olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Agapaz-me, Petros. Filossi, Senhor. Agapaz-me, Petros.
Filho, sim, Senhor. Pedro, tu me amas com amor ágape sacrificial? Amo com amor fraterno, com amor de irmão. Pedro, tu me amas com amor ágape? Senhor, eu te amo com amor fraterno, amor de irmão. Aí ele pergunta, agapás-me, Pedro? Aí Pedro, Senhor, tu sabe todas as coisas. Tu sabe que eu não te amo como tu me amas. E aí Jesus disse, cuida das minhas ovelhas, Pedro. Jesus estava dizendo, Pedro, se você não me amar com amor sacrificial, não dá certo, Pedro. Aquela mulher sacrificou o quê? 1 ano de trabalho para dar um presente a Jesus como uma prova do seu amor para com ele. Será que a gente está disposto? A gente não está disposto a dar um dia para Jesus. Imagine 1 ano. E eu provo isso para você. Qual foi o último dia que você disse, hoje eu vou jejuar o dia todo para o Senhor? Vou parar tudo e meu dia hoje é do Senhor. Não vou sair de casa, eu não vou ligar telefone, não vou ligar TV. O meu dia hoje é do Senhor. Todo. Da hora que você foi acordado, 5 da manhã, 6, eu vou ficar em casa, não vou falar com ninguém, só o meu Senhor. É o dia dele. Não fazemos isso porque senão perde o emprego. Tem que bater o ponto. Tem que assinar o livro de ponto. Irmãos, nós amamos muito superficial. O nosso amor está muito aqui, ó. Precisamos amar de verdade. E essa mulher nos dá esse belo exemplo. E essa mulher, mesmo com a vida em ruína, chamada de prostituta, ela disse, eu posso ter o apelido ou o julgamento que quiserem colocar em mim, mas o meu amor para com Jesus não é fingido. O meu amor para com Jesus não é mentiroso. Eu amo de verdade. E não preciso dizer nada. Ele sabe que eu amo. E quem prova, irmãos, e aprova esse amor dela para com Jesus, é o próprio Jesus, como nós vamos ver no final desse texto. Eu não preciso provar para você que amo Jesus. Eu preciso demonstrar para Ele. E eu vivendo para Cristo, como não vivo numa bolha e nem numa caverna, a sociedade vai ver esse amor que eu tenho para com Ele. O grande problema é que nós não queremos viver para Cristo, queremos viver para as pessoas. Nós não queremos agradar Jesus, queremos agradar as pessoas. Esse é o problema. E aquela mulher não olhou para ninguém, não ligou para nada. O alvo dela e o foco dela era quem? Jesus. Ela olhou, está ali ele. Eu vou lá. Não, eu vou, me deixe de mão. E foi até onde está Jesus. O problema nosso é que o nosso foco não está no Senhor, mas está na periferia. Eu olho para um lado, vejo uma vida daquela, olho para o outro e esqueço de olhar para Cristo. Esqueço de mirar em Cristo. O seu alvo é Cristo. Se Ele for o seu alvo, você não vai se entreter com o que está do lado. Se seu alvo é Cristo, se você ama a Cristo, você vai viver para Cristo, para servir a Cristo. E essa mulher, ela nos dá essa prova magnífica. Ainda no verso 37, diz que ela levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, verso 38, chorando, regava-os com lágrimas e o enxugava com seus próprios cabelos e beijava-os os pés. Que texto lindo! Que texto maravilhoso, irmãos. Nós olharmos e ver essa mulher, não em um momento de alucinação, porque não era um estado de alegria por estar aos pés do seu mestre. Eu consegui chegar aos pés do meu mestre, e eis que aqui estou. Mas essa não foi a única atitude, porque em uma outra passagem, quando ela estava em casa, e que Jesus faz a visita, enquanto Marta se agitava fazendo as coisas, ela estava onde? Aos pés de Jesus.
ouvindo Jesus. Mas agora ela não foi aos pés de Jesus para ouvir Jesus, mas para dedicar o seu amor a Jesus, para derramar em Cristo todo o seu presente, todo o seu amor, tudo que ela tinha, até as suas lágrimas. Que lindo nós olharmos e ver a atitude dessa mulher. E no verso 39, diz que o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este for profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Irmãos, vocês percebem que havia naquela cultura, como ainda hoje, uma discriminação. As prostitutas, as mulheres já eram discriminadas no sentido de não participarem ativamente na sociedade. Não votavam, não eram votadas, não ocupavam cargos de chefia, de diretoria. Elas eram do lar, era para cuidar da família, cuidar dos filhos, cuidar da casa e preparar o necessário para o marido. Essa era a atividade das mulheres. E as que não tinham maridos e que viviam nessa vida de prostituição, infelizmente, irmãos, a discriminação era terrível. E aquele homem, numa espécie de deboche, ele nem sabe quem é que está aí tocando nele. Ele pensa que quem está aí do lado dele é uma grande mulher. E aquele homem, com esse gesto, com essa atitude, ele atraiu a reprovação de Jesus. E Jesus, irmãos, como nós conhecemos o Mestre perfeito, aquele que nos dá os ensinos perfeitos, ele responde àquele homem e ele diz ao fariseu: Simão, uma coisa tenho a te dizer. E ele respondeu: fala. E aí Jesus conta aqui uma historinha. Jesus é o rei da ilustração. Não tem ninguém igual a Jesus para ilustrar o seu ensino de forma prática, de forma que facilita o entendimento. E do verso 40 até o 43, ele vai contar que 2 homens deviam uma certa pessoa. E um devia 500 e o outro devia 50. E a pessoa perdoou ambos. Anis, a tua conta está perdoada. Wilson, fica tranquilo, tem como pagar não? Tem não. Estou liso, estou sem trabalho. E você, Anis? Mesmo jeito. Então tá bom, esqueçam, dívida zerada. Quem recebeu o favor maior? Aos olhos de Simão, o que devia 500. Mas é óbvio, o valor era maior. O valor menor do outro era insignificante. E Jesus disse: muito bem, Simão, julgastes bem. E aí ele volta o foco para a mulher, no verso 44. E ele diz, voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me destes água para lavar os pés. Isso aqui é um costume dos judeus. As sandálias ficavam do lado de fora, eles lavavam os pés e entravam descalço. Mas não era só deixar as sandálias fora. Eles também lavavam os pés. Por que lavar os pés? Irmãos, conhecendo a estrutura do Oriente Médio, era muita terra, era muita poeira. Então os pés vinham como? Sujos, empoeirados. Em algumas casas tinha até os servos que lavavam, que eram os escravos. Eles faziam esse serviço. Lembra que quando Jesus foi fazer o lava-pés, Pedro disse: não, Senhor, nós aqui temos que... Jesus, não, calma, você vai entender isso depois. Mas era um costume deles, ao entrar na casa, para não trazer a sujeira de fora, deixavam as sandálias, lavavam os pés para tirar a poeira, e depois eles
passavam para a parte interna da casa. E Jesus disse: tu não fizeste isso comigo. Tu não fizeste isso comigo. Quem fez isso com Jesus? E os pés de Jesus estavam limpos? Os pés de Jesus estavam limpos? Se não foi lavado, certamente não estava limpo. E quem limpou os pés de Jesus? Maria, a pecadora. Molhou com as suas lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Mas só foi isso que ela fez? Não. Vamos continuar no texto. Eu estou no verso 44. E diz Jesus: esta, porém, regou os meus pés com as lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Não me destes o ósculo. Entretanto, desde que entrei, essa não cessa de beijar os pés. O que é o ósculo? O ósculo é o beijo. Tem algumas igrejas que ainda hoje praticam o ósculo, chamado ósculo santo. E se tornou cultura entre alguns países de língua espanhola. Por exemplo, a Argentina. Os argentinos se cumprimentam com um beijo. E algumas outras nações ainda têm essa cultura de cumprimentar-se com um beijo. Nós, brasileiros, geralmente usamos o aperto de mão ou um abraço e paramos nessa parte. Os americanos, geralmente, é só o aperto de mão. Os alemães, geralmente, é só o levantar. Não tem o contato. São muito frios e tu lá e aqui. Eu fui abraçar um americano em uma conferência e o abraço é meio esquisito. Por quê? Porque a gente abraça geralmente assim. Eles não, encosta o ombro no outro ombro. Mais ou menos faz só isso aqui, ó. Não tem o mínimo de... Quanto menos contato, para eles é mais tranquilo. Então, mas na cultura judaica, o beijo fazia parte da saudação. O beijo era algo que eles utilizavam como um cumprimento de boas-vindas. Uma saudação: olá, tudo bem, como vai? Mas aquele homem não praticou isso para com Cristo. E aquela mulher não beijou o rosto, beijou os pés. Beijou: Senhor, estou aqui. E vejamos, estou falando das provas, né? Ainda no ponto, prova e ação. Verso 46. Não ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado-lhes são os seus muitos pecados. Veja que Jesus, ele falando com aquele homem, tu entende agora quem foi que recebeu o perdão da dívida? Foi você ou foi ela? Quem agora que estava recebendo e quem devia mais? Quando ele diz, os muitos. Aquela mulher estava recebendo o perdão vindo de Jesus dos seus pecados. Não porque ela fez apenas aquilo, porque Jesus não estava olhando apenas para a parte externa, ele olhava para o coração daquela mulher. O alvo de Jesus era olhar a forma como aquela mulher se aproxima dele, como ela se humilha, como ela se quebranta, como ela, em um sinal de arrependimento e contrição, dedica a Cristo sua vida, seus bens, seu tempo e enfrenta a cultura e os desafios daquela época para estar aos seus pés, dedicando a Ele todo o seu amor. Irmãos, e o que nós enfrentamos para demonstrar o nosso amor por Jesus? Eu digo aos irmãos que nem uma chuva, que quando chove a igreja fica vazia. Como diz um ditado do interior mesmo, a gente pensa que é de açúcar. Se bater água, derrete. É triste. É triste como eu estava lá no interior de Todos os Santos, pregando o evangelho e dizendo, mas quando era para ir para as festas, botava a roupa na sacola, a sandália na outra, botava um saco na cabeça e ia com a lama no meio do joelho. E era para adorar Satanás, porque a festa não era para Jesus, não.
era para o diabo e todo mundo ia. E eu também fiz isso muitas vezes. Atravessava o riacho com a bicicleta no ombro para ir praticar esse tipo de coisas. Mas para Jesus, qualquer cansaço, qualquer dor de cabeça, qualquer probleminha, não, estou bem. Toma jeito. Demonstra teu amor para com Jesus. Se você de fato o ama. Mas como você não ama, qualquer besteira é um empecilho. Qualquer situação é uma oportunidade para mim não estar na igreja. Porque você não ama a Cristo, você quer os presentes de Jesus, mas você não quer seguir Jesus. Quando você entender que deve ser um seguidor, uma seguidora de Jesus, você vai dedicar toda a sua vida, tudo que lhe pertence, todo o seu tempo para Cristo. Aquela mulher disse, não importa se esse vaso custou 300 denários, um ano de serviço, ele é do meu Senhor. Quanta gratidão, quanta alegria naquela mulher, demonstrando assim, para com todos aqueles da casa, o quanto ela amava Jesus. E Jesus, imediatamente, ele dá uma resposta. Ele diz, mulher, perdoados-lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas a quem pouco se perdoa, é porque pouco ama. E a consequência do nosso amor para com Cristo, não um amor fingido, um amor de faz de conta, mas um amor verdadeiro, a consequência é receber de Cristo o perdão dos nossos pecados e a restauração moral, porque aquela mulher tinha uma péssima reputação naquela cidade, mas Cristo perdoa ela, cancelando a dívida que a condenava à separação eterna de Deus e ainda restaura a sua vida moral. Por que eu conecto essa parte com um ponto no capítulo 8 de João? Porque ele diz, vão e não peques mais, vá e abandone a prática, vá e deixe esse pecado longe. E assim, irmãos, amar a Cristo nos traz benefícios maravilhosos, benefícios para o presente e para a eternidade. Restauração moral, restauração espiritual e nos traz comunhão com Deus. Então disse a mulher, o Senhor Jesus, perdoado são os teus pecados. E os que estavam com ele à mesa começaram a dizer, ei, peraí, quem é ele? Ele pode perdoar pecados? Não, agora ele foi longe demais. Ele está dizendo para essa mulher que os seus pecados estão perdoados. E Jesus olha para aquela mulher e disse, a tua fé te salvou. Vai em paz. Irmãos, que palavra maravilhosa Jesus dá àquela mulher. Já imaginou você ouvir de Jesus, teus pecados estão tudo perdoado. A tua fé te salvou, agora vá. Que alegria! Irmãos, eu fico imaginando nessa cena e aquela mulher com essa certeza, com essa convicção que de fato ela estava diante do Senhor Jesus, estava diante do Messias e ela ouvir dele essas palavras. Aí a continuação nós já ouvimos hoje no capítulo 8, seguir Jesus e contribuindo com o ministério de Jesus, porque ela estava no meio dessas mulheres que nós ouvimos hoje pela manhã. Maria, essa a qual ungiu os pés de Jesus, ela passou e fez parte desse ministério e continuou até a sua ida aos céus. Tudo o que ela tinha e o que ela podia, ela disse, é do meu Senhor, vou segui-lo e agora não paro mais. E assim, no capítulo 8, nós
temos essa narrativa em que, no verso 3, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Muitas outras faziam parte desse ministério. Amar sem palavras. É um amor que vai além do que você possa falar ou até mesmo escrever. E essa origem parte quando nós reconhecemos o que o Senhor fez por nós. Quando você reconhece o que Deus fez por você. Quando você olha e diz, eu sou um pecador, sou um homem condenado, mas Deus provou o seu amor. Quando Cristo morreu ali na cruz para tirar de mim a escrita de dívida que me condena à separação eterna de Deus. Então, quando você olha para esse cenário e você se inclui e olha para Deus e vê o que Ele fez, você diz, Senhor, não tem amor maior do que esse. E a única coisa que eu posso fazer por Ti, Senhor, é de fato me humilhar diante de Ti, dedicar minha vida a Ti e viver para Ti. É o mínimo que nós podemos fazer, irmãos. É o mínimo. Mas o grande problema é que nós não fazemos isso, nós damos para Deus a sobra. Nós damos para Deus o resto. Nós damos para Deus aquilo que não presta, que não serve mais. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Vamos lá. Quando é que nós queremos ler? Quando é que nós queremos orar? Quando a gente finaliza o dia, cansado, exausto, só os trapos, como diz um ditado, só os cacos, sem forças nem mais para chegar até a cama, você vai se arrastando para deitar. E aí você diz, não, mas ainda vou ler um pouquinho. É sobra, é resto. Deus não quer isso. Isso não é prova de amor. Isso é prova de ingratidão. Isso não é prova que você ama a Deus. Isso é uma prova que você não tem nenhum amor por Deus. Sabe quando é que você devolve o dízimo? Depois que você paga todo mundo. Se sobrou, você devolve. Se não sobrou, não, no mês que vem, porque não sobrou. Oh, Deus me perdoa, mas o Senhor sabe, viu? Eu sei que tu é um infiel e ingrato. E que não devolveu porque tu não confia em mim. Essa é a resposta de Deus. Mas você tenta negociar. É, Senhor. Você sabe que na sua vida, no dia a dia, olhando para o que Deus fez com você, você diz, Senhor, mas me perdoe, eu precisei mentir. Eu não queria mentir, mas o Senhor sabe que foi sem querer. Deus sabe que você mentiu pelo seu mau caratismo, porque está dentro de ti, você não renunciou à mentira. Deus sabe que você quis dar um jeitinho, enquanto que era para você ter gratidão e provar isso a Deus, dizendo, Senhor, não troco nada do Senhor pelo mundo. Essa mulher, provando esse amor, ela enfrentou tudo e todos e foi até as últimas consequências para dizer, Jesus, eu te amo, obrigado, eu entendi tudo. Você entendeu tudo? Você entendeu que de fato ama ao Senhor Jesus e está disposto a seguir? Porque ser um cristão não é fácil. Sabe por quê? Porque ser um cristão não é seguir Jesus por um dia, mas é seguir Jesus por uma vida toda. E o grande problema não é como você vai começar, mas é como você vai terminar a caminhada. Muitos começam com Cristo e vem e poupa. Se você triscar, sai milagre ali na hora. Mas quando ele percebe que a caminhada é bem longa, que a jornada é bem árdua, e aí fica como naquela maratona de 42 quilômetros, o cara vai correndo, aí opa, ficou um, ficou outro, fica outro, e vai ficando, começa com 5, 6 mil, termina com 4, 5 lá no final.
porque acham que correr é só os primeiros 5 quilômetros, mas a maratona é 42. A vida com Cristo não é um dia, uma semana, um mês ou um ano, é toda a sua estadia aqui na terra. O desafio de seguir a Cristo é por toda a nossa vida aqui. É uma renúncia de todos os dias. É um desafio de todos os dias. E por que vou renunciar tudo todos os dias? Porque eu amo a Jesus. E como prova desse amor, como o que eu vou fazer? Renunciar a mim mesmo. Abrir mão de mim mesmo para viver para Cristo. E isso é o que as pessoas não entendem. E é isso que as pessoas não estão prontas e acham que é vir aqui à frente, levantar a mão e tá bem, ok. E aí depois, estou tão desanimado. Ô pastor, tu não sabe, eu estou tão triste. Por quê? Não sei. Sabe por quê? Falta comunhão com Deus. Você sabe o que alimenta o telefone? O que alimenta o telefone? Carregador na tomada e no telefone. Tirou o carregador, o que acontece com o telefone? Chega uma hora que ele apaga. Quanto mais longe você fica de Deus, quanto menos conectado você fica com Deus, menos interesse você tem por Ele e por o seu reino. Quanto mais longe de Jesus, menos gosto e prazer você tem pela sua obra. E aí vem o desânimo. E aí você diz, estou nem com vontade de ir para a igreja. E é de fato verdade, porque você abandonou já a Bíblia, abandonou a oração, abandonou a comunhão. Não vai ter mais interesse por nada. Tua bateria entra no vermelho, faz dia. E para descarregar é só questão de tempo. Para tu voltar para a tua velha vida. Porque seguir Jesus não é fácil. Seguir Jesus não é brincadeira. Seguir Jesus não é como eu quero, mas é como Ele quer. Seguir Jesus não é fazer a minha vontade, mas a vontade dEle. E aquela mulher, ela prova esse amor, dedicando a sua vida ao Senhor Jesus. E para que eu e você possamos provar o nosso amor para com Cristo, renuncie a você mesmo. Mate o seu velho e a sua velha natureza. E deixe Cristo ser o Senhor. E a consequência, os teus pecados estão perdoados. Entra, venham benditos do Senhor. Entra no gozo do teu Senhor, entra na alegria da eternidade. E aqueles que achavam que era brincadeira, que era fácil de qualquer jeito, não, conheço você não. Não conheço você. Senhor, mas eu não conheço. Fora. Vocês acham que é brincadeira? Acham que é fácil seguir a Jesus? Amar a Jesus? Pedro disse, Senhor, olha, eu amo, mas não é com essa disposição que o Senhor está pensando, não. Eu amo, mas não é dessa forma que o Senhor está me perguntando, não. Eu amo, Senhor, mas é só um amor de irmão. Não estou disposto a dar vida por ti, não, Senhor. Não é bem assim, não. E quando Pedro compreende, de fato, o amor ágape, o amor que Cristo dedicou a ele agora estava disposto a dar a própria vida pelo reino e assim o fez. Nós sabemos que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo e não negou a Cristo. Nós sabemos que Paulo morreu decapitado, mas não negou a Cristo. E muitos homens morreram de formas cruéis, terríveis, dedicando sua vida por amor a Cristo. O objeto que externava e expressava o amor não era presentes, mas eram os próprios corpos e as suas próprias vidas. Quer dar um presente ao Senhor? Dedique seu corpo como um corpo santo, como uma vida santa ao Senhor Jesus. Seja uma mulher santa, seja um homem santo, sejam pessoas às quais o Senhor se alegra e se agradam. Esse é o presente que nós possamos dar a Ele. Reverência ao Senhor.
adoração sincera. Igual Jesus olha para aquela mulher e diz, olha, o Pai procura adoradores, mas que o adore em espírito e em verdade. Você adora em espírito e em verdade? Que Deus em Cristo nos ajude, irmãos. O desafio não é fácil. E eu não vou enganar vocês aqui, não. Eu não vou estar nesse púlpito trazendo um evangelho apenas para massagear o ego de vocês e apenas para trazer uma resposta satisfatória ao pecado de vocês. Vou não. Porque eu vou ser cobrado. Porque eu vou prestar conta com vocês, de vocês ao Senhor. Lembra que eu coloquei lá as pessoas para ouvir a mensagem? Lembro, Senhor. Mas você mentiu para elas. Você negligenciou a verdade para elas. E eu preciso ser verdadeiro de acordo com a palavra do Senhor. Porque primeiro ela bate em mim. Primeiro eu sou confrontado. Vocês acham que é fácil preparar um sermão? Vocês acham que preparar um sermão é só pegar os comentários, pegar a chave hermenêutica, pegar a Bíblia, ler e aí escrever e está tudo bem? Não. Primeiro você apanha. Primeiro você pega a lapada do lado das orelhas. O Senhor falando comigo. E eu digo, Senhor, essa palavra mesmo, Senhor. Mas é isso que o Senhor quer falar mesmo? É, filho. Você me ama? Amo. Renuncie você. Está disposto? Tô não. Me ajude. Tá certo. Irmãos, que Deus em Cristo nos ajude. E que cada um possa demonstrar o seu amor para com o Senhor Jesus, não apenas com as suas palavras, mas com as suas vidas. Que a minha e a sua vida seja a prova do nosso amor para com o Senhor Jesus. E que Cristo venha nos ajudar, por meio do seu Santo Espírito, nessa tarefa, nessa missão de amarmos a Ele de forma verdadeira e de forma sacrificial. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, aqui estamos, ó Deus, reunidos diante do Senhor. E graças nós te damos por mais essa noite. Graças nós te damos, ó Deus, por mais esse momento em que aqui estamos reunidos na tua presença. Obrigado, Pai, por nos trazer e por falar aos nossos corações nessa noite. Obrigado a Deus por essa palavra, Pai, que temos aprendido, vivido e que temos nos dedicado a ela a cada dia. E assim, Senhor, que cada vida aqui presente, Pai, caminhe, Senhor, não conforme a sua vontade, não conforme os seus interesses, mas de acordo com a tua santa palavra. Caminhe de acordo com os seus ensinos. Que teu Santo Espírito, meu Deus, nos ajude, Pai. Nos ajude a viver de uma forma que o teu nome seja glorificado. Que o teu Santo Espírito nos ajude a viver de uma forma que por meio da nossa vida o Senhor seja glorificado e as pessoas, ó Pai, vejam essa mudança e o agir do Senhor nas nossas vidas. Nos ajude a exalar o bom perfume de Cristo. Nos ajude, ó Deus, a sermos, ó Pai, cristãos. Pai, abençoa essa igreja. Abençoa, Pai, cada um, Senhor. Guarda-nos, ó Deus, e livra-nos, ó Pai, de todo o mal. Muito obrigado por cada pessoa que se encontra aqui nessa noite. Muito obrigado, ó Deus, porque sei que o Senhor as trouxe. Foi o Senhor que tocou os seus corações. Foi o Senhor que dirigiu os seus passos. Abençoa, Pai. É o que nós oramos, é o que nós te pedimos e é o que nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém.